tomar a liberdade de fazer essa oração aqui dentro da casa de vocês, para que o Senhor siga usando vocês poderosamente, para que Ele siga colocando as palavras dele na boca de vocês, para que vocês, por onde passarem, as pessoas que olharem para vocês vejam a Jesus, para que a casa de vocês siga transbordando amor, enfim. Paizinho, nós te rendemos graça e hoje, Senhor, eu venho aqui falar dos teus filhos, Pai. Fala dos teus filhos, pois através da tua palavra, Senhor, esses homens têm alcançado vidas, esses homens têm alcançado casas, esses homens têm alcançado famílias, filhos, trazendo pais de volta, Senhor, para a sua real missão de sacerdotes do lar. Senhor, eu quero agradecer o Senhor pela vida de cada um desses dois irmãos que aqui estão, Pai, e por esse movimento, por esse trabalho que está sendo feito aqui em Teu nome. Pai, o Homem Forjados, ele não foi apenas algo que foi construído para o ego do homem. Não, ele foi feito para o Senhor. Através desse trabalho, Pai, homens têm sido alcançados, homens que sobem a montanha, Pai, têm descido, e aqui embaixo têm sido abraçados, têm sido ouvidos, têm sido acompanhados. Então, Pai, eu quero agradecer pela vida dos teus filhos, eu quero honrar a vida dos teus filhos e pedir, Senhor, que o Senhor siga colocando a tua mão sobre esse projeto. Coloca os teus anjos, Pai, acampado nos quatro cantos dessa sala, nas casas dos teus filhos, Pai. Cuida da família deles, Pai. Cuida, Pai, dos filhos, das esposas, Pai, de tudo aquilo que eles colocarem a mão, Pai. Nós sabemos que onde eles colocarem as mãos, Senhor, o Senhor prosperará, Pai. Que toda corrente, Pai, que esteja prendendo eles ao próximo nível, Pai, que ela seja quebrada agora, Senhor, que toda seta do inimigo lançada, toda inveja, Pai, seja caia por terra agora, seja derrubada, Pai. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão, e eu digo, Senhor, e profetizo, este movimento, este trabalho, esse podcast alcançará vidas, alcançará cidades, alcançará estádios, alcançará estados, alcançará nações, Senhor. A palavra destes homens será a sua palavra, Senhor. Que através da boca deles e de cada um dos convidados que aqui pisar, Pai, a sua palavra e o seu nome seja glorificado, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor siga prosperando a vida deles, que o Senhor dê vida em abundância, que o Senhor dê saúde, que o Senhor visite cada célula desse corpo deles, Pai, e os livre de toda doença, Pai, que não haja espírito de morte, que não haja doença, não haja nada, nem na casa dele, nem na vida e nem no caminho, Papai. Pai, eu quero te agradecer por todas as vidas que esses homens trarão para a sua cruz, Pai. Através deste trabalho, homens se dobrarão ao Senhor, Pai, e nós levaremos cada um deles à vida eterna. Papai, eu quero te agradecer, pois a sua bondade, o Senhor é amor, o Senhor tem trazido cada um de nós para a sua missão. O Senhor não nos larga, o Senhor não nos abandona, o Senhor nos acompanha e o Senhor nos forja. Que nós possamos seguir sendo homens forjados, mas usando a nossa voz para forjar homens em teu nome. Assim eu te agradeço, te louvo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças e paz, meus irmãos. Hugo Melo aqui, legendário 143651, juntamente com o meu irmão, meu amigo Edu, legendário 143648, e hoje a gente tem a ilustre presença de um cara que a gente conheceu, eu conheci há pouco tempo, mas a presença dele é muito intensa, parece que a gente conhece há uns 10 anos. É um cara sensacional. Bruno Desidério, seja bem-vindo, meu irmão. É uma honra receber aqui você, meu irmão. Que honra estar aqui com vocês. Que honra. Primeiro, parabenizar vocês por esse trabalho, essa entrega que vocês têm feito para o reino, que ela é sobrenatural. Tenho acompanhado vocês, tenho visto o quanto vocês têm alcançado vidas através desse podcast. E para mim estar aqui hoje é uma honra. Então, me apresentando aí hoje, Bruno Desidério, legendário 110093, filho amado do nosso 01, casado, esposo da Mariana, pai de 3 filhos lindos e um fiel servo do Senhor Jesus, que tem, graças a Deus, e que foi alcançado para ser ferramenta
e também ser utilizado para alcançar mais vidas para Cristo. Amém. Glória a Deus, Bruno. É o que a gente fala, né? Toda honra, toda glória, somente para Ele. Para a gente aqui, a gente costumamos dizendo que somos uma ferramenta dele. Amém. E que Ele tem nos usado, assim como Ele tem usado você grandemente, né? Na vida de homens. Homens que a gente procura, que a gente deseja, até antes do podcast, a gente estava conversando, que a gente quer que esses homens vivam aquilo que a gente está vivendo. E muitas vezes a gente quer mais do que esses homens. E você, assim como a gente, entendeu esse chamado, né? Que Deus colocou a gente aqui para a gente trazer vidas para perto dele. Então é uma honra realmente nossa estar recebendo você aqui, você ter disponibilizado o seu tempo. A gente sabe o quão corrido é a sua vida, não somente profissional, mas todo o seu envolvimento com o Legendários, e poder desfrutar desse tempo que a gente vai ter de mesa com você aqui. A gente tem certeza que vai alcançar ainda mais vidas para ele, né? Para o nosso 01. Amém. Eu costumo dizer que depois que a gente conhece ele, a agenda passa a ser dele, né? Ser dele, total. Então, por isso que várias vezes eu falei pro Edu, a gente se falando, do incômodo de não conseguir achar uma agenda. Eu falei, cara, eu vou parar tudo, porque quando a gente passa a viver para ele, a agenda é dele. Então, em determinados momentos, a gente esquece disso. E a gente abre mão de tanta coisa para poder, às vezes, viver, sei lá, para ir num jogo de futebol, para ir num aniversário, e poder parar tudo para poder levar a palavra dele através de vocês para esses homens, para essas famílias, para as pessoas do geral, porque eu tenho certeza que através de algumas palavras que nós vamos trazer aqui hoje, homens serão impactados, né? E no final de tudo é sobre isso. A gente vive para isso, né? Então depois que a gente passa a viver para ele, por ele, tudo muda. Então, como você disse, a honra e a glória é toda dele. E para mim, de verdade, é uma alegria mesmo, porque assim como o Edu falou, parece que faz anos, né? A gente se esbarra na montanha. Tive o prazer de estar com você num evento lá nos Estados Unidos, e acompanhei o podcast do PT, você falando, cheguei lá e tal. Mas eu quero te dizer uma coisa que você precisa saber. Você chegou lá, muitas pessoas, você não sabia quem era, mas as pessoas sabiam quem você era. Então, esse é o ponto. Às vezes a gente chega num lugar e a gente não enxerga o tamanho do que Deus vem fazendo na nossa vida. A gente, às vezes, esquece disso. E quando você chegou lá, você falou, eu olhei o fulano, o ciclano, cara, e a gente sabia quem era você. A gente sabia onde você tinha servido, a gente sabia o que você estava fazendo lá. Você tinha sido referenciado por um grande irmão que estava lá, que mandou mensagem pra gente, falou, cuida dele. Então, essa parte talvez você não soubesse. Então, para você entender como o Senhor trabalha, né? Ele trabalha de uma forma, porque quando você foi enviado para lá, alguém que te enviou falou, cuida dele. E a partir do momento em que você foi referenciado, foi enviado, foi um presente para nós naquele evento, a gente sabia muito bem quem era você e sabia quem tinha te enviado para lá, porque não foi o homem, né? Mas foi através daquele homem. Então, para mim é de verdade uma honra, uma alegria. Não vou ficar aqui falando sobre isso, mas as pessoas precisam ter essa consciência. Eu acho que é importante que elas tenham a consciência de que a agenda é dele. Se a gente entender isso, a gente passa a viver para ele, né? Tem uma questão, meus irmãos, que eu trago aqui, que é uma particularidade muito grande. Entendam que na Bíblia existe um homem que trabalhou muito. Talvez um dos que mais trabalhou na Bíblia. E esse homem foi Noé. Noé foi talvez um dos homens que mais trabalhou na Bíblia. E ele trabalhava sem saber exatamente para quê. Ele simplesmente seguia aquele direcionamento que ele tinha e trabalhava incansavelmente. E quando a gente vai até o significado do nome Noé, pasmem, o homem que mais trabalhou na Bíblia tem um significado do nome dele, descanso. O significado do nome Noé é descanso. E aí como é que você para entender que o homem que mais trabalhou no livrinho de capa preta tem o significado do seu nome, descanso? Aí você passa a entender o que é descansar no Senhor. Entende? Não é sobre você parar e ficar esperando o Senhor fazer. É sobre você fazer a sua parte e crer. Colocar o teu pé que Deus vai pôr no chão. Então eu acho que é sobre isso. Cara, e assim, tudo isso que você tá falando, né? De fato é um processo muito grande. Aí eu
volta um pouquinho no PT, porque quando eu convidei o PT, cara, quando a gente conversando e ligando, aquele dia que você ligou e a gente falando ali, em qual momento que vocês teriam uma agenda disponível? E aí eu acrescento isso que você trouxe, a agenda não é minha, a agenda é de Deus. Qual o momento o PT estaria disponível para se prontificar aqui? Qual o momento que você... Cara, para falar com você já é difícil, para você parar, estar aqui, a gente sabe de toda a sua correria. E aí a gente certifica que Deus trabalha e Deus une propósitos. Ele estava lá num ambiente que ele não sabia o que estava fazendo, mas Deus sabia que ele estava ali por um motivo. Você está aqui hoje exatamente porque a agenda dele calhou com que você... Calhou não. Foi direcionada para que você estivesse aqui. E esse é o processo. Às vezes a gente não entende. Lá na frente a gente vai entender tudo que ele está proporcionando para nós. Cara, e mais uma vez eu agradeço muito, de verdade, para você estar aqui. Você ficou preocupado em estar aqui. Você poderia ter dado mais uma desculpa. Cara, não dá, não vou. Mas não, você se prontificou, se dispôs, esteve aqui e honrou a agenda de Deus na sua vida, cara. Isso é muito gratificante para nós. E, bom, vai falar algo? Fala pra gente não perder a emoção, que eu ia fazer uma pergunta, mas vamos continuar chorando. O Bruno começou... Eu fico emocionado de verdade, cara, porque o Du tem acompanhado aí algumas coisas que têm acontecido, né? Nessas últimas 2 semanas, vamos falar assim, né, Du? E é lógico, cara, Deus tá agindo em tudo, as pessoas que ele tem colocado, tudo que tem acontecido na minha vida, em primeiro lugar, né, e consequentemente aqui no podcast e no projeto que nós temos juntos, e escutar isso de você aqui é uma honra, Bruno, e eu honro as pessoas, costumo falar isso, honro a pessoa que me levou, que me colocou ali naquele evento, né, tenho uma gratidão muito grande por ela. Talvez em alguns momentos a gente tenha algumas divergências, alguns pontos um pouco controversos, mas eu tenho uma honra muito grande por ele, tenho uma gratidão muito grande. E isso que você falou é algo que ele me falou constantemente. O cuidado que ele teve em me colocar ali, né? E as pessoas a quem ele confiou. Então, e aí escutar isso de você aqui hoje, me emociona assim. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui hoje nesse lugar, através de você. A gente, apesar de ter ficado... O almoço ali próximo um do outro, né? Sim. Depois, durante o evento, cada um ficou com a sua equipe ali. A gente não teve mais tanto contato, mas sou grato pela sua vida, irmão. Amém. E até pra gente entrar, já meio... já se recompôs. Já me recompus e tal. Muito chorar, já tudo... Brunão, eu já ouvi um pouco da sua história, né, da sua conversão, e até antes de eu entrar no ponto, o que te levou pro Legendários, eu queria entender um pouco mais dessa parte da sua conversão, né, e que você pudesse falar, porque uma das nossas missões aqui é não levar somente os homens, o Legendários, mas assim, a transformação, a ressignificação que o Legendários traz, o caminho que ele coloca, o caminho de Jesus Cristo na vida dos homens. Eu queria que você entrasse um pouco nessa parte e... O programa é seu, irmão. Quem era o Bruno antes da montanha e como que ele chegou na montanha? A verdade é que o Bruno já era um filho amado de Deus, ele só não sabia. É isso aí. Mas vamos lá. Primeiro, você falou na palavra honra. E eu costumo honrar muito aquele que foi uma das primeiras ferramentas que Jesus usou para me levar para os pés da cruz. De forma bem clara, eu era espírita. Eu fui católico de batismo, trabalhei no espiritismo, frequentei o espiritismo há algum tempo, mas eu estava afastado completamente de questões religiosas. A verdade é que ao longo da jornada, até a gente entender que se a gente colocar expectativa no homem e não olhar para Cristo, a gente sempre vai... se decepcionar, a gente sempre vai sofrer. Eu tinha passado por algumas decepções. Isso desde a questão lá de catolicismo até na questão na parte espírita. E aí o que acontece? Num determinado momento na minha vida eu me afastei, eu trabalhava muito, graças a Deus, me honrou muito. Eu tive grandes oportunidades, há muitos anos trabalho, e eu digo que todo mundo fala, o que você faz? Cara, meu principal core é pessoas. Eu sou um cara apaixonado em pessoas. Eu tenho o prazer de dizer que eu
formei muitos homens ao longo dos anos na parte comercial, amo vendas, vendas é algo que eu amo, sou um cara apaixonado por governança, por gestão, enfim, a minha parte profissional sempre foi muito nessa linha. E aí num determinado momento de vida, eu estava muito pego no trabalho e o trabalho estava me afastando da minha casa. Então eu vinha construindo, eu acho que muitos de nós conhecem essa história, muitos de nós passou por essa história, e aí os frutos vêm, e você começa a justificativa e a narrativa. Ela é uma narrativa linda e pronta, a gente diz que tá fora de casa pelos nossos filhos, pela nossa família, e no final essa não é a verdade é que a gente tá lá por nós, a gente tá lá por aquilo que a gente espera, que a gente quer, e a gente deixa, né? Eu gosto de sempre trazer isso, né? Porque a gente fala, mas eu deixava de viver aquilo que eu tinha que viver. Eu deixava de viver o extraordinário que era ser pai, o extraordinário que era ser esposo. E a verdade é que tudo aquilo que eu construía, eu usufruía de uma forma muito rasa, entende? Até por falta de consciência, de entendimento de quem que era de fato aquilo. E aí, num determinado momento, após uma crise, eu quase passo por um divórcio. Isso quase acontece na minha vida, justamente porque a minha vida estava descolada. A verdade é essa, para vocês terem ideia. Eu cheguei a de 30 dias num mês e na minha casa 4 dias. Então eu tinha operação em todos os estados praticamente do Brasil. Então havia momentos em que eu saía de casa, ia para Minas, saía de Minas, ia para o Goiás, saía do Goiás, ia para o Distrito Federal, saía do Distrito Federal, ia para o Nordeste. E os frutos vindo, e eu achando que aquilo de alguma forma preenchia um espaço que não preenchia. E no meio desse caminho eu chego ao método CIS, e é por isso que eu falei para você de honra. Eu chego ao método CIS, mas como que eu chego no método CIS? Pós essa crise, ou no meio dessa crise, eu tô nos Estados Unidos um dia, lá em Orlando, dentro da loja, de uma loja de roupa da Hugo Boss, e eu tinha acabado de fazer um curso que é o Nitro 10X, do Pietro Tavolazzi. Nesse Nitro 10X, Paulo Vieira faz uma apresentação de 30, 40 minutos, cara, e ele me deixou hipnotizado. Assim, as palavras dele me tocaram de uma forma muito forte. Bom, minha esposa estava comigo na ocasião, a Mariana, e no meio dessa loja, nós estamos ali escolhendo algumas coisas, o Paulo lá está, e nós vimos o Paulo, e de repente o Paulo vem falar comigo, me parabenizou pela minha família. Na verdade, minto, nós fomos ao Paulo porque a Mariana queria uma foto com o Paulo. Aí ele falou, eu faço uma foto com uma condição. Primeiro, parabéns pela linda família. Ele tinha visto meus filhos, a visão dele é algo sobrenatural. Ele tinha visto meus filhos lá no canto, ele parabenizou pela minha família, pela educação dos meus filhos. E falou assim, eu faço essa foto, mas com uma condição. Eu quero você no método CIS. Deus tá me falando pra você ir no método CIS, e é no método CIS de agosto. Nossa. Aí eu falei, tá bom, fez a foto e tal. A verdade é que a hora que ele saiu de lá, eu falei pra Mariana, pô, o cara é vendedor mesmo, esse é vendedor. O cara já saiu, ele falou pra mim o CIS que eu ia fazer, ele me deu a data. Beleza, o tempo passou, meus irmãos, o tempo passou, muita coisa aconteceu no meio dessa jornada. Quando chega lá, no próximo do mês de agosto, começa a aparecer o método CIS no meu celular. Eu deixei pra lá, esqueci, método CIS. Falei pra minha esposa, vamos nesse tal de método CIS, vamos. Meu irmão, e ali eu começo de fato a renascer em Cristo, porque ali o método CIS, eu costumo dizer que ele é a igreja fora da igreja. O Paulo e a Camila, por isso que eu honro muito eles por onde eu passo, por isso que eu fiz questão de falar, inclusive lá no evento com o Paulo. O método CIS é um marco na minha jornada como homem, como pai, como empreendedor, como filho de Deus, como tudo. O CIS é algo sobrenatural que eu digo que todo mundo tem que fazer, qualquer pessoa tem que fazer, todos os homens, mulheres, porque cura. Você acessa locais que são assim necessários, e eu saio do método CIS completamente transformado, perco do dia, o método CIS, olha como são as coincidências da vida, ele acaba na madrugada do meu aniversário. Nossa. Putz. Então eu digo que de fato foi um presente, ali eu nasci de novo, no mesmo dia, ele acaba na madrugada do meu aniversário, e eu tomo uma decisão ali, muita coisa muda na minha vida. Então, pra você ter ideia, eu tava
30 e poucos quilos acima do meu peso. Eu saio do método CIS e tomo uma decisão: mudar de vida. Literalmente. Eu decido ser um pai melhor, ser um marido melhor, ser um homem melhor, e tudo começa a mudar na minha vida. E aí o que acontece? Pós-método CIS, eu tô ali treinando, eu perdi 34 quilos em 90 dias. Sem remédio, 11 treinos por semana. Determinado, hein? Assim, ó, um negócio fora do comum. Depois eu até mostro as fotos pra vocês, porque é sobrenatural. Foram as fotos que eu mostrei pro Paulo lá. O Paulo até brincou: esse daqui magrinho eu não conheço, mas o gordinho eu conhecia. Bom, eu conheci ele magrinho, a gente vai conhecer o gordinho. Exato. E aí, olha só que loucura. Nessa jornada, eu realmente entendi o que era performance. Então eu era um homem que sempre entregou resultado, sempre fez as pessoas entregarem resultado, e eu achava que eu sabia o que era performance. E o que o método CIS me mostrou? Que eu não sabia o que era performance. Então, cara, eu achava que, sei lá, domingo, o fato de eu fazer um churrasco pra minha família, tal, e eu tomar não sei quantas cervejas, eu passava a tarde tomando cerveja, tomava 20, 25 long neck de cerveja. Só que o que acontecia? Dava 3, 4 horas da tarde, eu ia dormir. Porque é isso que você faz. Eu não era um cara que era alcoólatra, não vou aqui dizer, não tinha esse problema, mas não tinha aos meus olhos. Porque para os meus filhos eu era um homem que acordava, fazia um churrasco e ia dormir. Então, que performance é essa? Como é que um homem se julga performático se onde ele tem que ser performático ele não é? Entendi. Entende? E ali, de fato, eu comecei a entender muita coisa. Então eu perco os quilos, etc. Só que eu treinava incansavelmente. E no meio desses meus treinos, eu treinava ouvindo Paulo Vieira. E aí no meio do caminho entra o segundo personagem, André Fernandes. Um dia acaba um vídeo do Paulo Vieira enquanto eu tô treinando. E entra um vídeo do André Fernandes. Quando entra o vídeo do André Fernandes, emendei, treinando. E aí, pum, o André Fernandes é um cara que tem uma unção sobrenatural, é um homem de Deus que tem um posicionamento sobrenatural e é um cara que tem presença de palco. E eu palestro, eu faço ações motivacionais. Eu falei, opa, peraí, olha como Deus me pegou. Deus me fez ouvir o André Fernandes, porque ele botou o André Fernandes e eu enxerguei, eu ouvi o André Fernandes. Bom, meus irmãos, eu sei que em 3 meses, 2 meses e pouco depois, aquele rapaz que eu falei pra vocês que era um espírita, assistiu o culto em casa no domingo na televisão. E continuava lá, o espírita que afastado, mas assistia. O meu carro só tocava louvor. Nossa. E a minha vida mudou. A minha esposa vai ao Mulheres Experience, da Camila Vieira. Camila. E lá ela conhece, ela tem uma experiência com Jesus e ela se decide. Só que ela volta e respeita a posição. Então ela volta e não fala, não se apresenta. E nós estávamos vivendo uma aproximação com Cristo. E aí a gente foi vivendo e passamos a frequentar a igreja. E eu passei a frequentar a igreja, passei a sair da minha casa e ia. Eu não morava em Alphaville ainda, morava em São Paulo, mas eu ia aos domingos à Lagoinha. E eu não era batizado, não era cristão evangélico, não, mas eu frequentava. Então Deus foi me levando, até que eu chego na montanha. Na montanha Deus me pegou e num determinado momento, numa etapa da jornada, eu tinha dificuldade de chamar Deus de pai. Não tenho problemas graves de paternidade, nada disso. Mas eu não chamava Deus de pai. Eu tinha uma relação com Deus desde a questão do catolicismo até no espiritismo, porque está presente. Sim. Jesus também estava presente, mas era uma relação diferente, distante, né? Eu costumo dizer que a gente, até conhecer Jesus, a gente coloca muitos nomes em muitas coisas que a gente escuta, que a gente sente, até que de fato a gente entenda de fato o que é. E a verdade é que na montanha, num dos determinados momentos, eu me ajoelho, eu caio de joelhos no chão, e eu ouço no pé do meu ouvido: levanta, filho. Então eu costumo dizer com a maior alegria do mundo que antes de eu me sentir merecedor de chamar Deus de pai, Deus me chamou de filho. E ali começa a minha jornada como um cristão. Daquele minuto pra frente, nunca mais eu abri os meus olhos sem falar primeiro com meu pai e chamar ele de pai. Uau!
Cara, que intenso, cara. Que intenso. Cara, eu falo que é assim. Deus, ele coloca as pessoas Emocionante, no nosso caminho, senhor. né, Isso é Bruno? emocionante. Cara, vamos respirar um pouco aí. Deus, ele coloca pessoas no nosso caminho e a gente não entende no momento, mas depois a gente vai entender. Eu já falei algumas outras vezes aqui que a minha história não é muito diferente disso. Eu venho de uma família católica, católico de verdade, eu brinco, não é católico de BGE, mas eu me afastei da igreja por muito tempo. E tinha um preconceito contra evangélico e contra pastor nem se fala. E quem me levou para o caminho foi o Dave, através de uma pregação dele, onde ele começa falando que ele não era um pastor e sim um pregador. Então ali o meu preconceito acabou. Acompanhando o Dave por um tempo, termina um vídeo do Dave, a mesma como você falou do Paulo, me vem quem? O Fernandes. E aí eu tinha um outro problema também, que já tá resolvido, tá, pessoal? Que era com o carioca. Então eu falei, bom, um pastor e carioca aí, pô, pai, mas você tá... Aí é loucura, né? Você tá querendo tratar tudo de uma vez. Mas, cara, eu não sei, Deus, ele faz as coisas ali de uma forma perfeita, né? E o Fernandes veio aquele dia naquele vídeo com uma palavra que me pegou pesado, pegou forte. E no domingo, minha filha tava de férias, no domingo a minha esposa falou, vamos lá conhecer essa tal dessa lagoinha para ver o que tem nessa igreja. E ali naquele primeiro dia eu me entreguei a Jesus, a minha esposa se entregou a Jesus e a nossa caminhada com ele vem aí de 3, 4 anos, né? E eu sou apaixonado por Jesus hoje. A história é muito parecida, eu faço parte do The Next Life do Piero, uma pessoa que eu aprendi a honrar, amar a vida dele, conheci ele através da pastora, porque também eu tinha um preconceito com esse mundo de treinamento, mundo digital, mundo internet, e aí como que o Pedro me pegou, já tive a oportunidade de até almoçando com ele em Orlando, falei, quem me levou quem chancelou foi a pastora, porque a Raquel quem me batizou lá na Lagoinha. Então eu falei pra ele, Pedro, quando eu vi que a minha pastora era sua esposa, eu falei, bom, minha pastora não ia casar com alguém que não fosse correto, né? E aí tive a oportunidade de conhecer o Nitro através de um outro irmão de montanha, que foi o Samuel, que me levou, e ali, cara, fui quebrantado também nos primeiros minutos e hoje tenho muita gratidão pelo Piero por permitir que eu faça parte do Tenex dele. Então, as histórias eu falo que ninguém chega à toa, né, cara? Você vai vendo que o testemunho, né, de um, é por isso que a gente tem essa proximidade, porque um vai conectando com o outro, um vai se enxergando muito no outro, né? Como você falou, a história, a gente muitas vezes, por ser pai e marido, a gente acha que só dá o do bom e do melhor, dá a melhor casa, o melhor carro, o dinheiro, é o suficiente. E o que você falou, o final de semana, o churrasco, tá tudo certo. E aí Deus vai mostrando pra gente, filho, tudo isso que você tá fazendo é tudo que eu não quero que você faça, né? E veja, às vezes, deixando até um recado pros homens, não se martirize, não corte os pulsos, porque você foi forjado dessa forma. Sim. A gente aprendeu, até você entender de fato quem é Jesus, o que é Jesus. Porque, cara, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é amor. Se a gente ficar aqui, a gente fica até... Sim. E a gente aprendeu como? A gente aprendeu que tinha que ser do nosso jeito, que o primeiro que começa a trabalhar e vai até o último é o que ganha dinheiro, é o que faz sucesso. A gente aprendeu... A gente foi forjado assim. Sim. E muitas vezes, é algo que eu aprendi em muitos dos treinamentos que eu fiz com o Paulo, é que a gente de fato é vítima de outras vítimas. Então, se você for parar para analisar, o comportamento ele se repete. Sim. A gente repete padrões ao longo da nossa vida. Então, se você for fazer assim, voltar no tempo, você vai ver que aquelas coisas mais incômodas, que mais você se incomoda em si mesmo, é o que você se incomodava com seu pai, com a sua mãe. Por quê? Porque você foi forjado dessa forma, você aprendeu assim. E muitas vezes isso é inconsciente. Então você repete o padrão. Exato. Entendeu? Então eu brinco que às vezes é sobre quebrar uma maldição, né? E eu falo muito que o Legendários é utilizado para isso. Porque o Legendários ele é um encontro de um pai com um filho. Assim, a minha história fala muito sobre isso. E através da montanha, muitas histórias, muitas maldições são quebradas. Sim. Né? Através da montanha... A gente presencia isso. Exato. Lá. Muitos homens que repetiam padrões começam a entender que, peraí, através de Jesus eu posso mudar isso. Entendeu? E eu sou a prova viva disso. Tinham vários comportamentos que eu tinha, até certo ponto, que... Você fala assim, você se orgulha? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí você fala assim, cara, performático...
como é que eu podia andar por aí dizendo que eu era um homem performático? Quer dizer, você parar para analisar, bom, eu tenho mais de 1 milhão de vendas abaixo da minha gestão. E não tô te falando de reais, eu tô falando de contratos, de documentos, de vendas. E aí você de repente percebe que você você já tinha tudo e o que você fazia não é nada. Você começa a ver que 1 milhão, 2 milhões não é nada perto daquilo que Jesus tem, que você já é herdeiro e do que ele fez por nós, né? Então, isso é um tema que a gente tem que abordar muito, né, Bruno? Porque, como você falou, o homem, ele vinha sendo, porque eu acredito que a gente tá reescrevendo a história daqui para frente. O homem vinha sendo formado dessa forma. Ou você tem que entregar, você tem que fazer, você tem que trabalhar, você tem que pagar a conta, você tem que ganhar dinheiro, você tem que... Não, cara. A gente tem visto cada vez mais que isso... o dinheiro passa a ser uma futilidade. Se você não tem do seu lado uma esposa, se você não tem um relacionamento com seus filhos, e acima de qualquer coisa, se você não tem relacionamento com ele. Eu falo muito isso pro Du, a gente conversa constantemente que quando você entende o que é obediência, né? Obediência ao que tá aqui, obediência à palavra, obediência aos ensinamentos dele, você vê que o cara, ele tem muito mais para te oferecer do que tudo aquilo que você acha que você conquistou. Porque até aquilo ali você não conquistou, ele te deu. Ele te condicionou ter aquilo ali, né? E a partir do momento que você fala assim, pai, agora eu sou obediente a isso aqui, eu vou seguir os seus ensinamentos. Eu falo que eu sou exemplo disso. Então, no final do ano passado eu vendi todos os meus negócios, vendi minhas empresas por obediência. Por ele vir no meu ouvido e falar, filho, entrega, tá na hora de entregar a boa parte. E tudo que eu tenho para você daqui para frente é muito maior de tudo aquilo que você já imaginou, tudo aquilo que você já viveu, né? E desde então eu tenho vivido experiências que não chegam perto de tudo aquilo que eu já tinha vivido, mas tudo sobre o quê? Embaixo da palavra dele, sobre os ensinamentos dele. Se for falar o que aconteceu nessas últimas 2 semanas, né, Edu? Situações que a gente conversava, cara, como vai fazer isso? Pum, tava ali. Não é como. E não, ele não ia falava, nem atrás, chegava. Não, chegava. E assim, eu só pensava assim, pai, eu tô te entregando aquilo que o senhor pediu e o senhor tá me devolvendo muito mais do que o senhor havia prometido. Então, caminhar do lado de Jesus é algo que é sobrenatural. Não tem como a gente explicar. A gente fala toda hora aqui que é o seguinte, quando alguém vem para, mas como que é? Eu não tenho como explicar, irmão. Só vem, sente, dá oportunidade que você vai viver o sobrenatural dele. Né? Os homens de hoje, eles, de hoje, não sei se os de hoje ou da nossa época, essa criação, esse trauma, essa bolha que nós crescemos de... O homem, ele leva prover dentro de casa, ele dá dinheiro pra mulher, cuida da comida, faz o churrasco de final de semana e dorme no domingo. Acabou. E essa é a criação, esse é o direcionamento que nós tivemos. E é o que você falou, às vezes nós somos vítimas de vítimas. E é saudável isso daí. Nossos pais, meu pai olhava isso aí como saudável. Pô, que legal, minha família tem alimento, o armário tá cheio, eu faço um churrasquinho de domingo, final de semana, e acabou. E passa a ser uma família distante ao mesmo tempo, né? Se encontra no domingo, mas passa uma semana, 2, 30 dias longe de casa. E quando a gente olha pro Legendário, que o Legendário é uma ferramenta que tira as escamas, e o cara olha pra isso daí e fala como você disse aí, cara, não é nada isso que eu fazia. É o mínimo que eu podia fazer pela minha família, era isso. O que eu tenho que fazer de fato é isso aqui. Que aí a gente percebe que o dinheiro é uma consequência, que a presença da esposa é o necessário, que o filho é importante, e as coisas continuam acontecendo, o dinheiro continua entrando, as coisas continuam acontecendo, as empresas evoluindo, mas aí você percebe que, cara, eu tenho muito mais para oferecer. Aí entra na questão da performance. Opa, agora eu tô performando, agora eu tô com a minha esposa, agora eu tô com meu filho. É o estar não estando, né? Quando você está em casa trabalhando, mas você não fala com ninguém, fica o dia inteiro dentro de casa, então você não está, cara. É estar de fato. Eu subi recentemente no Legado com o meu pequeno, né? Cara, você tá maluco. Eu tive a oportunidade. É porrada da hora que chega até a hora que sai. Porque fala muito disso, de permanência. Cara, como que você está presente? E ali foi com o meu pequeno, mas a gente traz isso pra tudo na vida. Com a esposa, com os filhos, com os negócios. Às vezes você se dedica demais pro seu negócio e deixa a família de lado.
E por obediência, quando você começa a se envolver, a ler, a buscar, você percebe que é muito raso sua percepção e a sua atuação. Ontem tive a oportunidade de estar com o Adriano. Adriano, meu irmão, amo sua vida. E ele falou muito disso, né? Bispão Adriano. Ele falou muito disso, né? A gente alimenta muito a carne, mas não alimenta o espírito. Cara, você precisa tomar café da manhã, você precisa almoçar, você precisa jantar, e o espírito? Aí ele sabe a Bíblia de cor, cara. Você vê ele falando, é incrível. Aí ele, cara, olha aqui, o que tá falando aqui? Se tem um corpo carnal, tem um corpo espiritual. Por que você não alimenta o espírito? Aí ele volta. E o que vai te libertar disso? E o que vai te libertar daquilo? E aí você fala, caramba, de verdade, eu não alimento meu espírito. Eu faço meu devocional matinal, entrego minha vida para Jesus e vivo minha vida. Será que é o suficiente? Será que é a quantidade necessária que você precisa para que as escamas caiam e você tenha uma vida diferente? Cara, é complicado quando você olha pra... Isso é forte, né? Isso é forte, porque, como eu te disse, a gente... eu costumo falar que Deus, ele espera da gente a obediência e a intimidade. Todo mundo acha que o que Jesus espera da gente é que a gente seja o melhor pregador do mundo. Exatamente. E ele não quer nada disso. A verdade é que ele quer só o seu coração. Exato. Ele quer só que você tenha o seu momento de intimidade. Esse ano pra mim, ele foi considerado assim, eu botei 2 palavras que pra mim que me levam, que me guiam nesse ano, que é intimidade e obediência. Então, mas intimidade é muito além daquilo que as pessoas, que os homens, as mulheres pensam que elas têm com seus companheiros. Uhum. Intimidade é muito além do que a gente faz dentro de um quarto a 2. Sem dúvida. Porque aquilo ali não é intimidade. Aquilo tem 1 milhão de nomes. Sim. Agora, a intimidade é o que Jesus mostra pra nós quando ele sabe quando tudo que acontece. Eu vou dar um exemplo. Eu não tenho dúvida que isso aqui que tá acontecendo aqui já estava escrito quando você estava no ventre da sua mãe. Glória a Deus. Você entende? Isso aqui já estava escrito, ele já tinha escrito, ele já sabia que você ia passar pelo que você passou, que eu ia passar pelo que eu passei, que você ia passar pelo que você passou. Então, e que nós seríamos escolhidos. Porque existe uma diferença porque todos somos filhos, mas poucos são os escolhidos. Entende? E ser escolhido, cara, já é o maior dos sinais de intimidade. Sim. Você escolhe qualquer pessoa? Não, de forma alguma. Você escolhe aquele que você conhece, aquele que você forjou, aquele que você desenhou, aquele que você escolheu. Você traz pra cá, você cara, é algo muito além. Então, literalmente a paz que excede todo o entendimento. Sabe? Eu brinco, fazer uma analogia daí do futebol, explicar pra alguém que não conhece Jesus é mais ou menos explicar para um corintiano que é o ser um palmeirense ou para um palmeirense o que é o ser um corintiano. E eu, como bom corintiano, sei do que eu tô falando. Se explicar para um palmeirense, o palmeirense acha que ele torce para o melhor time do mundo, né? E eu tenho uma dó internacional dele. Mas o Corinthians também, né? Temos dó. Entende? Mas eu brinco, uma brincadeira aqui e tudo mais, mas assim, é a mesma coisa. E já falo para você que é um conselho que eu dou para todo cristão, para todo homem que conhece Jesus e principalmente aquele que volta da montanha. Porque a gente volta da montanha, irmão, querendo que todo mundo sinta aquilo que a gente sentiu. É verdade. E a gente tem que tomar cuidado para não se transformar naquele que muitos dizem que é o crentão chato. Porque e às vezes a gente faz por amor, tá? Às vezes não é por mal. Mas a gente volta tão apaixonado por Jesus, tão intenso, e a gente quer explicar pro outro a paz que excede todo o entendimento. A Bíblia já te conta isso. Não explica, porque ele não vai entender. Seja. Você entende? Seja. O exemplo, ele arrasta, irmão. Então é o que eu falo pra todo mundo. Às vezes a gente passa tanto tempo querendo colocar Jesus goela abaixo e a gente esquece que a hora que Jesus resolver botar você de joelho, ele vai pôr. Não tem Você força. entende? Então a hora que essa consciência vem, o que você tem que fazer é a sua parte. Sabe? Toma a tua cruz E segue. e segue ele. E vai aonde você for, prega o evangelho, leva teu Jesusinho, entrega, fala de Jesus. Eu todos os dias saio com 7 no bolso. Eu não piso fora de casa sem sair com 7 do bolso. Todos os dias eu entrego 7. Às vezes eu tô indo
embora, aí o Espírito Santo fala no meu coração, eu tô passando pelo pedágio, eu tenho sem parar, mas eu paro no pedágio pra entregar um Jesus, porque veio no meu coração, para no pedágio, tá? Lá vou eu, paro, porque às vezes alguém tá precisando receber. Exatamente. E às vezes você entregar um Jesus pra alguém, já Muda dá a resposta que a pessoa tá. Então, só de você olhar, olha, pra você lembrar que às vezes você tá buscando a resposta lá fora, mas a resposta ela já tá dentro de você. Entende? Ela já tá dentro de você. Às vezes a gente passa tanto tempo buscando a resposta lá fora e ela tá aqui dentro. Então não esquece que Jesus te ama. Então quando você passa isso, assim, ó, eu todo voo, eu entrego pra todos os comissários de bordo. E, cara, não tem uma vez que eu não tenho um chororô no voo, no começo, no meio, no fim, né? Principalmente porque essas pessoas são muito distantes de tudo. Sim. São pessoas que passam o tempo muito distantes da família. Então, quando a gente leva Jesus pra vida delas, cara, é sobrenatural. E, cara, isso é você acho que nem sabe, porque essa pessoa não teve a oportunidade nem de te encontrar mais depois da montanha, mas é algo que você... E hoje eu faço questão de levar isso comigo. Tem, todos os meus carros têm um pacote. Se eu tô a pé, eu saio com eles no bolso. Aqui, ó. Olha que loucura, ó. Aí. O motorista que me trouxe levou um. E é sobre isso. E o porquê, Bruno? Porque esse amigo meu recebeu um seu. E ele falou assim, depois da montanha, tudo, a gente conversando, ele falou, cara, teve um cara lá na montanha, no meu pior momento, ele pegou e me entregou esse Jesusinho. Eu falei, eu já sei quem que foi o Bruno. Eu falei, mas e aí, meu? Ele falou, isso aqui mudou a minha montanha, Hugo. Eu tava prestes a desistir, sério, cara, tava prestes a desistir. E, cara, a hora que ele me deu isso aqui, ele me falou o que você falou, mas ele falou, cara, ele me falou poucas palavras, isso. E ali mudou o jogo pra mim. Glória a Deus. Aí eu falei, cara, tá aí. Então, a gente fala isso aqui, e eu tive a oportunidade de entregar para algumas pessoas já, pessoas próximas, queridas, que eu não imaginava que ia mudar, que a pessoa... E, cara, assim... Eu falo que carinho, né, cara? Quando você recebe carinho e gratidão são coisas que você não dimensiona. Mas as pessoas, cara, uma amiga nossa, da nossa família, o gesto que ela teve depois daquilo, eu falei pra minha esposa, eu falei, nossa, mas mudou tanto. A gente entregou, sabe, falou, orou, mas fez a mudança do dia dela, talvez dos dias dela seguinte. Então, são pequenos gestos, né? A gente entrega isso e muda. Aqui no estúdio, todo mundo já ganhou, né, Edu? Já, então, todo mundo já ganhou. A mocinha nova. Ela é nova, ainda não. Mas também hoje é a primeira... Vai levar hoje, com certeza. Vai escolher até a cor que ela quer. Exatamente. Ela vai ter o privilégio de escolher a cor. Se ele tá de braço aberto, só com um. E é sobre isso. E a gente, falando até sobre legendários, né, Bruno? O que me apaixona nesse movimento, o que eu acredito na transformação, na ressignificação, mas a gente fala que hoje ele é muito mais do que um movimento de homens. O Du acabou de falar do legado, eu fiz com a minha filha. E, cara, eu falo pra todo mundo, lógico, eu tenho uma adolescente de 14 anos, então é uma fase complicada, né? Graças a Deus, eu e minha filha, a gente sempre teve um relacionamento muito bom, muito próximo, mas a montanha, o legado Conquistadoras potencializou isso aí, assim, absurdamente. Então o Legendários hoje ele tem um cuidado com o homem, ele tem um cuidado com os filhos desses homens, e eu participei do REM, como você participou, o Du vai fazer agora, e ele tem um cuidado com a esposa, e ele tem, acima de tudo, um cuidado com a família. Então a gente fala que a gente faz parte de um movimento onde o homem, a esposa, os filhos fazem parte, né? Então não tem como você não ser apaixonado por isso daqui. Não tem como você viver a experiência e não querer se entregar a isso daqui, né? Eu sou suspeito para falar porque é o que você falou. Eu tento não ser o crente chato e nem o legendário chato. Eu acho que tá dando resultado, porque aquele que eu vou pegando, eu vou trazendo, eu vou pescando. Ninguém passou no saque, Ninguém né? passou, eu falo. A gente... uma das missões, né, é levar as pessoas. E eu brinco, falo, cara, vai, se você não gostar, depois você reclama. Vem falar comigo, a gente resolve, a gente dá um jeito. E ninguém voltou no saque para reclamar até hoje. Pelo contrário, esses vão... A NPS é 100%. 100%. Eu falo, cara, não tem como. E a gente leva e esses caras levam depois. Então você fala assim,
o negócio é sério, tá dando certo, a gente tá no caminho certo. Somos hoje quase 200 mil, né? Falta pouquinho Não, pra bater. já passou de 200 mil. Eu vi um boné de 203 esse mil. final de semana é que a gente... O que acontece é que alguns tops recebem as remessas e tal, Tá. mas os números oficiais eles vão na medida que os tops eles vão acontecendo. Então, isso é uma coisa que é muito bacana. Os Legendários é muito fiel nessa entrega, e a gente sabe que existem alguns tops, por exemplo, que vão acontecer, às vezes teve algum percalço, vai acontecer depois, alguns lotes são enviados, então, mas já somos, hoje eu posso te dizer que já somos mais. O último dado que veio era 199 e alguma coisinha, então já temos, e não tem como não ser apaixonado. Assim, ó, eu posso te dizer que Deus me trouxe para perto, e Deus pegou e usou Legendários para ser o ministério que eu ia levar a palavra pelo mundo, né? Eu no ano passado tive a oportunidade de servir a Jesus em algumas montanhas pelo mundo. Então eu estive na Guatemala, eu estive em Portugal, eu estive em Londres para poder servir no top que nós temos em Wales, né, do Reino Unido, de um grande irmão, chefe Júnior. Um beijo, meu irmão, amo tua vida, num trabalho incrível. Estive no Japão, estive nos Estados Unidos, então eu tive a oportunidade, estive na Itália também com o pastor Bogo lá e o Adonis, dois irmãos também, fantástico, um trabalho incrível. Então imagina que do dia pra noite aquele homem que mal conhecia Jesus subiu mais de 20 montanhas. Ano passado eu fecho o meu ano com 20 montanhas, 3 rens e um legado, né? Um legado. Então, assim, você vai falar, caramba, que loucura. Então, assim, o que Deus fez através do Legendários, por isso que eu honro a vida do pastor Chep, da pastora Ali, do Esteban Izaguirre, né? A minha montanha, ela foi um pouco diferente das outras, né? A minha montanha, ela teve 10 dias. Eu posso dizer pra você com toda a tranquilidade do mundo, eu vou ao meu top, e eu fiz o Top Master Brasil 2, né? O primeiro Top Master Brasil. E o meu top de quinta a domingo, cara, foi um top até fisicamente tranquilo, espiritualmente de grandes desafios, como nós já conhecemos, né? E você aí que tá querendo saber, não dê pitaco sem conhecer. Vá que Deus vai fazer grandes coisas com a sua vida. Mas eu volto do meu top e acontece uma coisa sobrenatural. No final do top, a gente teve um jantar no próprio domingo, tal, dos novos Legendários, uma confraternização. E ali eu conheço um pouco do Chep e tal, e o pastor me conta. A gente ia ter um top na sequência, que é ser o top pioneiro da Europa. Então, que é também do irmão Thiago Rocha, que é um irmãozaço, um cara que eu amo a vida, um cara que eu sou eternamente grato de caminhar ao lado, porque é um cara sobrenatural também, um cara fantástico. E aí eu vou à Porta da Fortaleza, no top de Portugal. Só que como que isso acontece? Na segunda-feira, de segunda pra terça, Deus fala no meu coração disso. Da terça pra quarta, eu acordo todo molhado, meu irmão. Todo molhado. Eu não entendi nada, conversei com a minha esposa, tinha acabado de voltar do Legendários. Só pra você entender, naquela madrugada eu entrei num avião e fui pra Portugal. 2 dias depois do meu top. E eu chego à montanha, o Chep sempre fala disso nos eventos do Legendários. Eu chego à montanha sem inscrição. Eu fui servir porque falaram que precisava de alguém pra servir, meu irmão. Eu peguei minha mochila, peguei minha montanha. Eu não tive tempo de lavar nada, eu tinha uma farda e literalmente vambora. E eu chego lá. Só que quando eu chego lá, tinham me falado, olha, o rapaz que me falou, vem e tal, falou pra mim, não precisa trazer nada que a gente arruma aqui. Chegou lá, irmão, eu tive que correr atrás de tudo. 3.000 euros foi a brincadeira. 2.000 e lá vai fumaça, quase 3.000 euros. Cara, eu fiquei bravo. Pensa num cara bravo, já comecei a falar, esse negócio é uma loucura. O cara me arrumar, eu tive que gastar 3 mil. Quase, pra você ter ideia, o Espírito Santo me botou lá e o inimigo fazendo de tudo pra me tirar. E eu quase eu fui embora. Por uma série de questões que ocorreram. E aí entra um anjo que Deus mandou na minha vida, que é o Esteban Izaguirre, que é um cara que eu sou muito grato pela vida dele. É um cara que pra mim é uma referência, um cara que eu sou apaixonado, que eu tenho o prazer hoje de dizer que é um amigo que Deus me deu,
né? Quando a gente começa a andar com Jesus, ele apresenta os amigos dele. Ele, pastor Chep, são pessoas que eu tenho a honra de dizer que são os meus pastores, né? Tem um pastorzão que eu amo muito a vida dele, que é o pastor Wallace, da igreja. Beijo, pastor! Mas o pastor Chep e o pastor Esteban são duas pessoas que cuidaram de mim, sabe? Cuidaram dessa fase do Bruno. E só que, meus irmãos, eu chego na montanha, compro tudo, uma série de estresse, muitas coisas aconteceram que eu não vou entrar no detalhe, só que a gente tem um top extremamente chuvoso. E aí Deus fala comigo do porquê que eu acordei todo molhado. Eu fiquei 4 dias sem uma roupa seca. A gente com grau negativo, frio, chuva, um dos tops mais desafiadores da história, que é conhecido aí para quem tá dentro do movimento. E então eu digo que a minha montanha foi no meu top como servidor. E aí é o que eu falo para todo legendário, todo homem que passou por essa experiência, vá servir, porque passar pela montanha é maravilhoso, irmão, mas quando você se vê servindo a Jesus, aí você é transformado. Então o meu top, ele começa numa quinta e ele vai até o domingo. E dali pra frente eu já saí de Portugal com a próxima comprada e com a próxima. E nunca mais parou. E eu vou contar pra vocês uma história que ela é particular, né? Pô, Bruno, mas como que você, né? Algumas pessoas me perguntam, como é que você se aproximou do Chep? Como é que... Meus irmãos, dia 12 de junho de 2025, dia dos namorados, eu acordo de manhã e falo pra minha esposa, meu amor, em vez de a gente sair pra jantar hoje, vamos fazer diferente? Eu vou fechar minha agenda, que é algo que eu jamais faria. O Bruno, o antigo, o velho homem, né? Fechei minha agenda, falei, vamos sair pra gente passar o dia junto. Então a gente saiu, almoçou, enfim, foi namorar. Cara, foi uma tarde maravilhosa. Falei, e à noite a gente janta com as crianças e vai fazer um dia dos namorados diferente com os nossos filhos. E foi perfeito. Fizemos isso, jantamos. Quando deu entre 9h30 e 10 horas, eu fui colocar meus filhos, minha filha na cama. Não oramos, um filho foi para um quarto, outro para outro, e fui postar a pequenininha na cama para dormir. Quando eu tô com a pequenininha, oramos, toca meu telefone. Chep Putsu. Eu tinha feito alguns tops com o pastor Chep, mas não tinha uma relação íntima, nada disso. Toca o telefone, pastor Chep olha pra mim, eu atendo, olá Bruno, como estás? Olá pastor, tudo bem? E tal, aquela coisa, né? E de forma muito rápida ele me diz, Bruno, é o seguinte, a minha esposa fez uma cirurgia, meu filho fez uma cirurgia, e a minha esposa não pode pegar peso, porque ela acabou de fazer uma cirurgia estética, mas o meu filho fez uma cirurgia e ele acabou de tomar alta, era noite, ele deram alta pra ele tá indo pra casa, pra um apartamento que nós estamos em São Paulo. Lá estão minhas 2 filhas, a minha esposa e meu filho. Minhas filhas não vão conseguir dar conta e eu preciso de ajuda. Na época o Legendário tinha 140, 150 mil homens. Ele falou, entre 140 mil homens, Deus mandou chamar você. Caramba! E aí eu falei, eis-me aqui. Peguei minhas coisas e em 45 minutos eu já tava lá. E aquilo me marcou muito forte, porque um homem de Deus, com aquela unção, com aquele coração, porque eu sou um cara, eu sou apaixonado por eles, de fato, eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Chep, da pastora Ali, do Esteban, da Ana Maria, que é a esposa dele, eu sou muito grato pela vida deles. Mas ali Deus fez algo tão forte que ele me fez crer. E eu não falo só através do pastor Chep, na confiança que ele tinha no Bruno. Então eu tava naquele momento de questionamento se eu não tava colocando a minha vontade à frente. Porque o Pedro fala algo aqui que é real. E a gente tem que tomar um grande cuidado com esse movimento para não virar um futebol de quarta-feira. Isso onde eu passo eu digo. Então você tem que levar Jesus todos os dias para dentro da sua casa, você tem que transformar, criar uma rotina da palavra. Mas existem muitos homens que acabam utilizando o movimento como uma via de escape para evitar o problema. Sim. E, gente, num casamento, às vezes, o confronto do bem, eu digo, aquele momento de sentar na mesa e discutir,
ele leva você pro próximo nível. E discutir, eu não tô falando de brigar, ao contrário. Eu tô falando de discutir, por exemplo, o futuro. Porque enquanto esses homens não entenderem o que é ser uma só carne, uma só carne não é a mulher fazer o que o homem quer só, né? A submissão que a palavra fala, ela não é uma submissão e cale-se e faz o que eu tô mandando. Não é essa. É isso. É algo completamente diferente disso. Então, pra mim aquilo foi muito forte. E dali pra frente, cara, a minha vida, eu passei a fazer muitas montanhas, eu fiz praticamente todos os tops pioneiros internacionais ao lado do pastor. Um deles eu tive o prazer de junto com um irmão que inclusive eu deixo aqui pra vocês. Eu tenho um irmão que é um irmão de montanha, que é o cara que mais subiu montanha comigo, praticamente todas as montanhas que eu subi, que é o Fausto Araújo, embaixador também, lá da cidade de Guarapuava, um irmão, um cara incrível. Tragam ele pra esse podcast, porque já está convidado. Ele é uma figura assim, Faustão, amo sua vida, Thaís, a esposa dele, cara, uma família, Murilinho. Sou um cara apaixonado por essa família, são pessoas que... e o Fausto é o meu, cara... É o meu gêmeo de montanha, né? O cara que... É o seu Du. Tipo na relação de vocês, porque, cara, assim, a gente todas as montanhas subiu junto. E a gente teve uma montanha que a gente foi... o Esteban teve uma questão e não foi a montanha no Reino Unido. E o pastor Cheb chamou nós dois e falou, vocês serão o Esteban. E isso pra nós foi algo muito forte. Então, assim... Deus me deu grandes presentes. Deus me deu irmãos, Deus me deu pastores, Deus me deu... Cara, e você fala uma coisa assim, às vezes as pessoas, quem tá no movimento, fala, caramba, mano, Desidério, o PT, o Esteban, mano, o Esteban. Cara, eu mandei mensagem pro Esteban esse dia, ele me respondeu e me mandou o que eu pedi. Falei, Esteban, eu preciso saber dos tops que vai ter no Brasil. Ele, pera aí que eu vou te mandar a planilha. E mandou a planilha. Falei, cara, esse cara... poderia não me responder e tá tudo bem, não mudaria em nada. O cara deve estar fazendo um monte de coisas. E é exatamente isso que você falou, né? Então, às vezes as pessoas... Minha esposa falou um negócio pra mim hoje. O rapaz me chamou, né? No particular, eu tava... dentro do nosso grupo do Homens Forjados, né? Ele colocou uma situação ali, aí eu chamei ele no particular, falei, cara, a gente tá orando pelo que você pediu, e a gente vai fazer esse levante exatamente da forma que você pediu. Aí ele, cara, obrigado, e não sei o quê, blá, blá. Aí eu honro sua vida, a partir de agora eu vou fazer isso. Eu falei, calma, cara, calma. A gente se conheceu agora. Aí minha esposa me chamou e falou, cara, como legendário é leal com legendário, né, cara? Aí eu falei, e é verdade, a gente se posiciona, a gente parte do pressuposto que se o cara é legendário, pô, ele já avançou 90% da amizade. Os outros 10% a gente só fica esperando ali, mas ele avança uns 90% na amizade. Não, já evolui legal no processo seletivo. Eu falo assim, né, Bruno? Você estava falando do relacionamento e a gente, o homem, né? Eu sou muito grato pela esposa que eu tenho. O PT fez uma brincadeira aqui, que ele falou, pô, a minha esposa que... Pô, eu uso isso agora constantemente. Toda hora. Fala, pô, minha esposa tem inveja de mim porque eu casei bem, ela não. E ela não. E assim, a esposa, cara, quando o homem entende a importância que a esposa dele tem nas decisões, como você falou, submissão não é aceitar, faça isso. Não, eu não dou um movimento sem que a minha esposa dê o aceite dela. B, isso daqui, isso aqui, o que você acha? Vai comprar, o que você acha? Acha que vale a pena? Enquanto ela não dá o ok, e muitas das vezes ela fala, você já fez a primeira coisa? Já orou? Já. Ele já confirmou? Já. Então por que você tá me perguntando? Eu falei, não, porque também ele confirmou, eu preciso ter a sua certeza. O matrimônio é isso, né? Uma só carne é isso. É você ter a certeza que a pessoa que está do seu lado tá compartilhando e compactuando com tudo que você tá fazendo, né? Então isso é fundamental. Você falou, o Du comentou da acessibilidade que teve do Esteban, e eu falei para ele quando eu tava lá no evento, eu falei, pô, Du, porque literalmente, Bruno, eu fui para lá, o Malaquias me falou aonde eu estaria, tal, mas todo mundo ali para mim eram pessoas inacessíveis. Eu não sou uma pessoa do mundo digital, né? Então eu era apaixonado já pelo Legendário, já estava vivendo, mas eu estava vivendo a minha pista ali, a minha base, que na época era o Grito. Então assim, eu chego ali, eu vejo aquelas pessoas e eu falo para ele, Du, a gente fez numa das paradas lá que a gente parou naquele restaurante na cidadezinha, a gente tava sentado na mesa, o Chep sentou naquela mesa. Eu falei, cara, o Chep sentou na mesma mesa.
E eu falo, são pessoas que a gente, os legendários, muitas vezes acham, não, são inacessíveis, não, mas dão esse acesso. Permitem isso, né? Permitem que você mande uma mensagem e ele te responda. Eu acho que eu nunca troquei uma mensagem com o Bruno, apesar de constantemente a gente se cruzar ali na igreja. Até algumas pessoas, quando o Du fala, fulano, eu falei, cara, eu não conheço, eu já ouvi, já tive a oportunidade de passar ali 2, 3 dias juntos, mas eu não tenho esse grau de intimidade, né? Então, aí o Duque muitas vezes faz esse papel, ele fala, não, então deixa aqui que eu vou pra cima, né? E é sobre isso, cara, a gente fala assim, a humildade que vocês têm, como você falou, do Pastor Chap, a gente teve com o Jeff também, cara, contou dele, a gente falava assim, cara, como pode, né? Assim, um pastor como ele, que ele é muito além do que um pastor hoje, né? Ele é o líder do nosso movimento. É a pessoa a quem Deus deu essa visão de legendários, do que seria, e continua dando essa visão diariamente para ele. Como ele pode ser tão acessível assim? Né? E a gente muitas vezes tem esse preconceito. Não vou mandar uma mensagem, não vou... Mas você sabe que... Eu vou até aproveitar a tua fala para trazer 2 pontos, tá? Você viu como você... Eu tenho certeza que para você dar todos esses passos nos legendários, a tua esposa foi fundamental. 100%. E como uma mulher tem o poder de colocar um homem na mesa dos reis, né? Sim. A gente muitas vezes não olha para isso. E assim como a sua esposa fez, tenha certeza que muito do que o Legendários tem a pastora Ali lá no Pastor Chap, que é uma mulher incrível e que, eu vou dizer que é quem às vezes diz o não. Porque o Pastor Chap, ele tem um coração tão grande que... Tem dificuldade de falar não. Ele, obviamente que ele diz não. Sim. Mas ele, cara, ele segue a risca aquele que ele segue. Uhum. Sabe? Então, e quando você fala de estar acessível e tal, eu vou aproveitar para, já que você falou da sua esposa, deixar minha palavra para minha esposa aqui também. Meu amor, te amo. A Mariana, cara, ela é a minha bússola, né? Você falou da confirmação, eu vou dizer pra você que em muitos momentos ela é a minha confiança. Uhum. Porque quando eu falo com ela e pergunto, ela diz, vai que já deu certo. Quer dizer, aquilo, cara, desculpa. Isso muda o jogo. Meu irmão, quem aparecer na minha frente, Sinto muito, esquece, eu vou. já deu certo. Porque hoje é o seguinte, eu tô debaixo de uma palavra e a mulher da minha vida Tá comigo. É isso. falou pra mim, entendeu? Não tem como. Então, assim, não tem como. Já deu certo. Não existe entendeu? E isso muda o game. Uhum. E como uma mulher, eu gosto de dizer isso, como uma mulher tem a possibilidade, muitos homens compram acesso. Né? Exato. E às vezes o acesso está dentro da casa deles. Uhum. Verdade. A ferramenta de acesso Às está em vezes, casa, o você acesso está usa. na casa deles. Porque a maneira qual uma mulher trata você em público, ela reflete como você trata ela. Exato. E se você trata ela e ela te trata bem em público, deixa eu te falar uma coisa. O mundo vê. Uhum. Sim. O mundo enxerga. O posicionamento, a postura de uma mulher te põe nas mesas dos reis. Sabe? E é isso que eu acredito nesse acesso. Você viu o PT falando, esposa do PT. É uma pessoa maravilhosa. Assim, a Luísa tiveram em casa recentemente uma pessoa que, inclusive, eu vou dizer assim, dentre as pessoas que eu conheci, mais estudiosas, com conhecimento bíblico, com conhecimento de história sobrenatural. Sabe aquela pessoa que você fica do lado e você fala, rapaz, é capaz dela entrar num assunto aqui, eu vou ter que sacar o GPT. Eu põe o GPT Já aqui, entendeu? Ela começou a falar, entendeu? Me ajuda aí. E o PT idem, assim, são pessoas incríveis. E quando eu paro pra analisar, a verdade é que a gente às vezes esquece. Você viu que você falou, eu não sou do mundo digital. Irmão, você é filho de Jesus, filho de Deus, você é escolhido. Exato. Então é esse o ponto. Às vezes a gente, às vezes eu orando, eu converso com Deus e falo, Pai, você tá me colocando em cada lugar, você tá me botando em cada mesa. E no final da história, né, eu tenho certeza que ele ri da gente. Porque ele deve falar, meu amigo, já tá escrito, Você não viu eu vou nada. te pôr. E é o seguinte, uma coisa tem que estar clara pra todo mundo. Do jeito que ele põe, ele tira. Exatamente. Porque aquele que te dá a chave do acesso, Tira.
ele tranca a porta. Uhum. Só que tem uma diferença. A porta que ele abre, ninguém fecha. Exato. E a que ele fecha, ninguém abre. Exatamente. É isso. Então, isso tem que ficar claro. Por isso que eu falo que o acesso, ele é importante. Desde que, e eu já deixo um conselho para todo mundo. Quando a gente tem acesso, quando a gente tem o acesso, ele tem que ser utilizado de forma inteligente. Uhum. Eu costumo falar que nós que viemos no mundo corporativo, né? E quando eu digo nós que viemos, a grande maioria das pessoas que... O que a gente aprende no mundo corporativo? No mundo corporativo, a gente aprende que a gente tem que se destacar, que a gente tem que ser reconhecido, perfeito? Uhum. E aí você conhece Jesus. E Jesus fala assim, não, você só tem que ser disponível. É, isso. Pra você aparecer, você tem que ser menor. Verdade. Então você quer ser grande? Comigo? Você tem que ser pequeno. Uhum. Maior é o que serve. Olha que coisa louca. Então você começa a entender por que esses homens são disponíveis. Entende? E muitas pessoas usam isso do jeito errado. Muitas pessoas confundem disponibilidade, entende? E aí são as pessoas que queimam a largada. Então eu falo isso pra muita gente. Muitas pessoas dizem, faz isso, faz aquilo. Às vezes a gente quer fazer tudo. Mas a maneira a qual a gente trata os temas, porque o fato de você ter acesso tem que te dar, e você tem que ter o dobro de discernimento e inteligência. Uhum. Porque senão você queima o acesso. E eu não tô falando de queimar acesso porque é legal ser o amigo do... Cara, o amor que eu tenho pelo movimento, ele eu digo a todos, assim, cara, quem você serve? Eu não sirvo ao Chep, eu sirvo a Jesus. Agora, quando o Chep desce no Brasil, eu paro o que eu tô fazendo pra servir a ele, porque quando eu sirvo a ele, eu sirvo a Jesus. Eu me coloco à disposição dele, bem como dos irmãos. Então, quando você falou pra mim, cara, se eu tava incomodado, por quê? Porque eu tava me sentindo... veja, olha os desafios que foi pra gente chegar aqui. Meus irmãos, hoje eu tive mais de 9 Ubers cancelados. 9. A gente foi chamar um pra você, o Du falou, Cancelou. não chama, Cancelou. Entendeu? Cancelou. Então, só que é o seguinte, sabe o que eu fiz na hora que eu falei com você? Então tá bom. O inimigo tá querendo graça, né? Então, dobrei o joelho. E aí é o que eu falo. Espírito Santo de Deus, É o seu agir. é o seu agir, é a tua voz. Pai, estão querendo evitar que a tua voz chegue até lá. Então, Pai, se não sou eu, que leve outro. Agora, se sou eu, aí blum. Aí apareceu logo 2, não sei o número. Ele não cancelou. Ainda você brincou comigo. Que carro que você quer brincar? Né? Então, assim, quando você começa a entender os acessos que Deus te dá, a verdade, meu irmão, a gente vibra tanto pelos acessos. Cara, mas você tem acesso a tudo. Uhum. Eu falo pra todo mundo, como é que o inimigo atrai o homem? Com aquilo que já é do homem. Presta atenção, o inimigo te dá dinheiro. Ele atrai o homem desse jeito, dinheiro, mulher, tudo aquilo que é... Cara, e ele usa o dinheiro pra atrair o herdeiro. O filho do dono do ouro e da prata. Então, olha que ironia. Você tá sendo atraído pelo inimigo por algo que já é teu. Já é tua herança. Já é teu. E aí a gente às vezes fala, pô, Chep, cara, tá ok. Mas, e Jesus? Meu irmão, o maior de todos tá com você todo dia. Verdade. Então, quando você aprende que você tá sentado nas mesas dos reis, mas que você é filho do maior dos reis, acabou. Mudou. Então você começa a entender que, óbvio, eu honro a vida dessas pessoas, mas não porque é o líder do movimento, sim por quem eles são. Uhum. Assim como, por isso que você chegou até lá. Quem te levou lá é quem você é. Né? A gente vive numa geração que é ter pra ser. Sim. Então, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter um relógio, eu tenho que ter, porque aí eu sento. Acabamos de falar em comprar acesso. O mundo fala em comprar, não, tem que comprar acesso. De fato, eu acho que funciona. Em muitos mundos corporativos, no mundo corporativo funciona. Só que existe um acesso que já foi pago. Que você sempre teve. Entende? Ele já foi pago. Ele foi pago na cruz. Por Esse mim, preço já foi por todos nós. Entende? Então, é por isso que, assim, no passar do tempo, muita coisa aconteceu. Quando eu cheguei no movimento, imagina, a gente chega no movimento, que foi o que aconteceu comigo em Portugal. Você é empresário, você chega querendo resolver tudo, você acha que você é perfeito. Nossa, você começa a ver defeito nisso, naquilo, o processo disso precisa acabar.
até você entender Você tá lá pra servir. que você não faz nada. A gente é simplesmente, assim como nós estamos sendo aqui agora, alguém eu tenho certeza que tá precisando ouvir isso. Então a gente é simplesmente uma ferramenta. E é por isso que a gente bota a nossa mãozinha pra trás, entendeu? Para que o Espírito Santo faça aquilo que ele tem que fazer. Então, se eu pegar as histórias que eu já passei em tops e contar pra vocês, você fala, não é possível. Eu vi coisas que... Assim, ó, eu vi coisas que são inimagináveis. São coisas que só Deus pode fazer. Entende? A gente fala que os milagres que a gente vê na montanha, e o que é um dos argumentos nossos é esse, né, Edu? Cara, você já viu milagre? Não. Vamos pra montanha. Então vamos pra montanha, que lá você vai ver. Milagre. Porque são muitos milagres acontecem lá, né, Edu? Cara, e eu acho que, assim, além de você ver os milagres, você vive muita coisa. Às vezes você sobe a montanha pra ser tratado. Às vezes. Às vezes não. Às vezes Toda não, vez. todas as vezes, né? E a gente eu brinco que a gente começa sendo tratado, mas antes a gente é maltratado. Né? Porque a verdade é que a gente volta. É muito louco. Voltar pra montanha é que nem voltar pro oleiro. Né? Volta lá pro oleiro que ele vai te quebrar e fazer outro lado. Fazendo aqui, cara. Mas aí depois você entende. É por isso que eu vim. É pra isso que eu vim. Eu falo que eu brinquei falei com o Du, porque eu tive no último top com o top da unidade, que foi Campinas, Clamor, Resgate, Barbeiros. E eu não queria ir, Bruno, pro top. Não queria ir, cara. Eu tinha feito o legado, o nosso top da nossa base, da Atitude, REM. E aí eu falei, não, cara, eu tô cansado. Mas, cara, eu tinha que estar lá. E aí você vai entendendo a obediência, que não é o eu quero. Ele quer que você esteja lá. E ali cara, na chegada, na primeira noite, já, pau, fui tratado ali, ainda brinquei e falei, pai, já entendi meu propósito, já serviu o que o senhor pediu, posso ir embora? Não, você tem mais. Aí veio o segundo dia, aí veio o terceiro dia, aí ali eu saí, eu falei, cara, eu entendi. Não é o que eu quero. Eu não queria estar no top. Mas ele falou, você tem que estar lá por conta disso. E aí você fala assim, o agir, né? Quando a gente fala dos milagres, eu vi milagres acontecendo ali. Então a gente... Eu falo que o Legendários é um negócio muito louco. Como você falou, né? A gente vai lá, a gente é maltratado. O servidor, fique bem claro, para depois ser muito bem tratado. Né? E o nosso o maltratado que a gente diz, tá? Não é um homem que maltrata a gente, não, de forma alguma. Tá? Isso não existe. É o espírito. Porque a gente é carne, né? Mas a gente é espírito. Exato. Então o espírito vem e mói a carne, de fato. Porque a gente... O que precisa deixar claro para todo mundo é que legendários não são homens perfeitos. Sim. Não, exatamente. Legendários são homens posicionados, ponto. Boa. E o que é maravilhoso? Cara, posso falar uma coisa? Estar aqui com vocês me cria um ambiente seguro. Você entende? Você estava me dizendo agora do grupo que vocês têm no Homens Forjados. O que é o Homens Forjados? É um ambiente seguro, em que esse cara pode levantar a mão e pedir ajuda. É isso. Você entende? Em que esse cara, se ele... Pô, é um cara que às vezes tem problema com droga ou com adultério. Esse cara, às vezes ele encontrou Jesus. Entendam, tá? Eu falo uma frase aqui que muita gente fala, não é assim. E é real, tá? A testosterona, ela não vira cristã, não. Você entende? Ela não se converte. Então o homem, ele tem vigiar e orar, a vida inteira. Exato. Entende? Então tem homens que voltam. Às vezes o velho homem grita dentro daquele cara, e se esse cara não tiver um ambiente seguro, que ele levanta a mão e ele volta pra Cristo, meu irmão, ele vai cometer uma fragilidade, ele vai cometer um erro, ele vai cometer um adultério, ele vai usar uma droga. Sim. Então assim, o que o movimento traz, e eu falo muito, né? Muita gente tem medo, muitas igrejas são loucas pra trazer o Legendários, mas não levam Legendários pra dentro porque pensam que o Legendários vai competir. Tem que deixar claro pra todo mundo, Legendários não é igreja. Exato. Legendários não é igreja. Tenho muitos irmãos, tava falando do Fausto aqui, o Fausto é um irmãozaço meu, que é católico, e eu guardo as costas dele na montanha e ele guarda as minhas. É um irmão em Cristo. E tá, cara, e assim, ó, e eu não tô aqui pra, de verdade, eu não sou o justo juiz não tô aqui pra julgar ninguém. Eu tô aqui pra servir a Jesus. Entende? A gente tem o maior exemplo do mundo, que foi Jesus. Jesus deu o exemplo.
né? Só que a gente vive num mundo em que a gente sai criticando, apontando o dedo, e a gente acaba afastando muitos homens por conta disso. Sim. Então, isso que o movimento traz, de trazer homens à igreja, eu sou muito grato ao movimento. Por mais que Jesus já tinha Jesus já vinha preparando, né? Ele já vinha literalmente preparando o caminho, né? Endireitando as veredas, que nem diz a música, né? O louvor. Ele já vinha fazendo. Só que o que o movimento me proporciona hoje, de em determinados momentos eu levantar minha mão, chamar um irmão, né? Nós temos um evento às terças-feiras, em que o grupo de embaixadores, todas as terças nós temos uma madrugada, que nós oramos para os nossos irmãos, nós estamos em comunhão ali entre os embaixadores do movimento, junto com o pastor Chep. Aquilo ali é algo que, cara, é muito importante, porque você começa a ver, a igreja no domingo, você na terça fazendo isso, aí na quarta eu tenho um outro grupo de pessoas que eu levo pra montanha, que a gente faz um momento. Quando você vê, você começa a colocar Jesus na vida dessa pessoa o tempo inteiro. E aí, é disso que eu tô falando. Aí você cria um ambiente seguro. Aí você começa... tô falando aqui em ambiente seguro várias vezes. Tem até um projeto com o irmãozaço Humberto, que é outro que eu amo. Vou ficar mandando beijo até amanhã aqui. Eu vou pegar a câmera, fazer que nem o... Mas que é um cara, Humberto Custódio, um irmãozaço, um cara que também... Um homem de Deus, um cara que eu amo a vida dele. E ele até criou agora uma espécie de movimento que que fala exatamente sobre isso, sobre ambiente seguro. Então é um grupo pequeno em que o homem, quando ele tá precisando de alguma coisa, ele vai até lá e entrega as suas fragilidades, né? Então isso que o movimento constrói, né? Quase toda semana eu mando mensagem pro pastor Chep agradecendo a Deus por ele ter tido escuta ativa. E por ele não ter desistido. Porque se vocês tivessem a oportunidade, e existe muito conteúdo na mídia que fala disso, mas se tivesse a oportunidade de ouvir ele contar as histórias, cara, é Deus. Assim, é Deus. Eu costumo dizer pra todo mundo, uma vez me fizeram uma pergunta num podcast, em que me falaram assim, tá bom, e se o pastor Chep fosse pego fazendo uma coisa errada? O que você faria? Falei, a primeira de todas as coisas seria abraçar ele e cuidar dele. E botar o peito à frente de todos. Como assim? Você ia defender ele? Não. Preste atenção. Eu ia botar à frente, eu ia corrigir ele no privado, mas eu ia botar à frente, porque ele é meu líder. Exato. Eu caminho debaixo de uma palavra. E a visão é dele. A visão que eu caminho é dele. A palavra é de Jesus e a visão Deus deu pra ele. Então eu ia proteger. E se ele tivesse errado? Ele ouviu o que tem que ouvir. Mas eu faria igual Jesus faria. Jesus largaria a mão dele? Nós temos a palavra. Nós temos o manual. É que a gente insiste em querer ter razão. Né? Exatamente. É um pouco do que eu tenho dito. Inclusive, eu dito num outro podcast que eu tive, que o orgulho é o mal do mundo. O orgulho é destrutivo, cara. Um dos ensinamentos que a gente tem, né, Bruno, na própria igreja, pelo menos eu tive na minha, e eu vi muito ele falando sobre isso, meu pastor, ele falou assim, quem tá aqui falando é um homem. Eu posso errar. Carne. Então, a gente imaginar que, olha, o nosso líder do movimento não pode errar, o nosso pastor não pode errar. Cara, é o ser humano. E vai acontecer. E eu vou finalizando a pergunta que me fizeram. Tá bom. Então quer dizer que você colocaria o peito à frente e defenderia sim? Eu cuidaria dele. Porque eu tenho certeza que é o que ele faria comigo. Pronto. E o que é o que Jesus faria? E é sobre... eu estou debaixo de uma visão, mas antes de qualquer visão eu estou debaixo de uma palavra. E mais do que isso, que é o ponto... A segunda pergunta foi, tá bom, mas e se fosse algo tão forte que não conseguisse trazê-lo de volta? Eu falei, é simples. Deus levantava outro. Porque o movimento não é dele, é de Deus. Exatamente. Então essa é a minha visão. Se hoje o Chep sair do movimento, o movimento continua normal, porque é a ferramenta, é sobre Deus. E eu oro a Deus. Instrumento. E eu oro a Deus todos os dias que isso nunca aconteça. Porque a essência dele é algo... Chep, não saia, Chep. Nunca, por favor. Sério. Eu tive no REM, Bruno, agora, da Global lá com o pastor Rafael, e o Chep, a gente teve a grata oportunidade dele palestrar pra gente por um determinado momento. E uma das coisas que ele falou foi isso. Ele falou, o movimento hoje é muito maior do que eu, não sou mais eu.
Hoje o movimento são vocês. Vocês precisam levar a palavra. Vocês precisam levar isso daqui adiante. Então, assim, o Homens Forjados é o que eu e o Du... Isso aqui, a gente nunca te contou como surgiu, né? Surgiu da família 27. Eu brinco que... Você não me contou, mas eu assisti. E o Du veio e tal, e aí, pô, mas era só a nossa família 27 da montanha, mais nada, cara. Mas, pode entrar um, pode entrar um. Quando a gente viu, falou, cara, o negócio tá... a gente tem que... Vamos trazer pessoas para ajudarem a gente aqui para falar toda quarta-feira. Então, toda quarta às 10 horas, vai alguém, leva a palavra, leva o testemunho. E vai, né, a gente falou, cara, vamos... O que a gente pode fazer mais? Vamos amplificar. E aí, num sábado, eu brinco que eu, por ser um pouco teimoso, o Espírito Santo, ele sopra e às vezes ele grita no meu ouvido. E nesse dia eu tava obediente, então eu tava sentado na sala vendo televisão e ele só soprou o nome, 2 nomes, o nome do podcast e o nome do Du. Na hora ô Du, aconteceu isso, o Espírito Santo soprou no meu ouvido tal, e é você, mano. Tá bom, vamos conversar, vamos indo. E aí a gente fala, eu costumava falar que a gente aqui começou, que era para defender o Legendários de muito ataque, mas essa semana, cara, eu vi uma postagem Pastor Nelsinho. do Pastor Nelsinho. E ali, cara, eu falo Falou assim, demais aquilo ali, velho. a gente não tem que defender porque a gente tá sendo carnal se a gente for ficar defendendo. Deixa falar. É o que você falou, é o que ele falou no vídeo. As nossas atitudes por si só já defendem o movimento. Eu nunca esqueço, uma vez a gente tava, acho que foi num evento de voz, que aí o Chap colocou assim, esse aqui fala mal, esse aqui fala mal, esse aqui fala mal. Eu não conheço ninguém, mas todo mundo me conhece. E ele nunca falou, mas ele falou, eu nem conheço, eu nem vou falar mal. Mas todos eles me conhecem o nosso movimento. Eu vou te falar uma frase que a gente fala sempre, que... Deixa que taquem pedra em Jesus. Porque enquanto estiverem tacando pedra, vão estar olhando para ele. A verdade é essa. Produção, olha o corte, hein? Fica atento, hein, A produção. verdade é essa. E Então, enquanto estiverem tacando pedra no movimento, que taquem, mas que continuem olhando para o movimento. Exatamente. E que tenham certeza, e essa é uma frase que eu tive o prazer de soltar numa montanha uma vez, assim, nós pintaremos esse mundo de laranja. De laranja. Sabe? Porque de fato a gente acredita na família, a gente acredita na palavra, e na montanha de fato a gente conhece o que é verdadeiro amor, a verdadeira honra e a unidade. Verdade. Isso é tão forte. Então assim, eu não tenho dúvida que a gente vai chegar nos milhões de homens que a gente Com espera certeza. para Jesus. Porque no final da história, gente, não é sobre termos homens de laranja. é sobre Não é sobre isso. Pintar o mundo de laranja é ter aquela situação. Você acabou de me dizer, olha, quando o cara é um legendário, ele já é um candidato pré-selecionado. pré-selecionado. Já passou a primeira etapa, Então ele já eu faço passou. a seguinte pergunta, né? Quantos pré-selecionados ao matrimônio nós vamos trazer? Olha o que esse movimento tem feito. Eu costumo falar que, cara, e o que o movimento mudou na tua casa? É simples. Eu tinha um lar, uma casa. Eu passei a ter um lar. É isso aí. Boa. Então, eu tinha uma casa, eu passei a ter um lar. Eu tinha uma esposa, meu amigo, hoje eu tenho uma rainha. É isso. Na minha casa, minha esposa é uma rainha. E o encontro com Jesus, ele foi tão forte na minha vida, e a montanha, eu sou muito grato por isso. Cara, eu tinha uma inversão grande de valores. Porque a gente cresce e a gente tem... Quando a gente é pai, quando eu fui pai, eu tinha certeza, o que é a coisa mais importante da minha vida? Meus filhos. Uhum. E a gente comete esse erro dentro de casa. Sim. Dentro de casa, a gente não pode inverter a ordem das coisas. Então, lá no topo, Deus. E depois de Deus, você. Como assim, Bruno? Porque a palavra diz, ame ao próximo. Como assim? Mesmo. Se você não se ama, meu amigo, Acabou. como é que você vai amar alguém? Então isso é forte. Então, Deus, você, e depois vem quem? Esposa. Vem tua esposa, meu amigo. Aí vem teus filhos. Porque a gente
por mais que doa para nossos pais, o filho a gente cria pro Vai mundo. embora. E o filho, vamos lembrar quem é o pai dessa história. O filho é o seguinte, Deus deu um filho dele pra você cuidar. É. Só que antes dele dar um filho, ele deu a filha. Uhum. Deus te deu a filha dele pra você cuidar. E aí? Você tá E a entendendo? responsabilidade? Esse é o ponto. Ele deu a filha pra você cuidar, pra você amar, pra você honrar. É por isso que o que a gente... quando a gente ensina lá na montanha o amor, a honra. Cara, honra, olha essa palavra. Quantos homens destroem casamentos? Por falta de honra. Quantos homens destroem negócios por falta de honra? Quantos homens colocam a sua vontade à frente porque para ter uma BMW, Quantos? Quantos passam por cima de qualquer coisa? Entende? Quantos homens deixam de... eu falo, hoje eu tive grande parte do meu dia em casa, fazendo reuniões. E, meu irmão, minha filha passava antes, no momento que eu tô em reunião, eu fazia sinal, eu gritava. Meu irmão, hoje eu tô na reunião, eu paro a reunião pra dar beijo nela. E se alguém que estiver fazendo reunião comigo se incomodar com isso, não serve pra fazer reunião comigo. Não serve pra eu fazer negócio. É simples. Eu tenho um projeto que chama Vendas com Propósito. Ponto. Daqui pra frente é assim. Ah, não tá bom. Tá tudo certo. Quem foi que criou esse filtro? Foi Deus, meu irmão. Exato. Então, Boa. entendeu? Não dá pra usar. O meu conselho pra todos vocês que estão aqui, ó. Vou botar a mão nesse livrinho aqui, ó. Isso aqui não pode ter uso seletivo. Tem muita gente que usa a palavra quando lhe convém. Entende? Ah, eu uso a palavra quando me convém. Então, Deus fala, você pede pra Deus, você dobra o joelho e fala, Senhor, me dá o direcionamento. É pra fazer? Aí Deus fala, não. Aí, será que era Deus ou era o inimigo? É o famoso espiritualizar. Agora, meu irmão, obediência. Exato. Quando é o que você quer, não é obediência não, querido. Quando Deus fala com você daquilo que você já queria, você não tá sendo obediente. Isso precisa estar claro na cabeça de todo mundo. A obediência é aquilo que você faz quando você quer ir pra esquerda e Deus fala, vai pra direita. E você não pergunta, mas, paizinho, Não tem mais. não tem mais, amigo. Põe o pé que eu ponho o chão. E eu vi o Brunet uma vez trouxe um exemplo parecido com esse. Ele falou, caramba, você coloca o endereço no Waze lá, às vezes você não tá nem olhando, a voz fala, vira pra direita, você vira e não sabe nem o que tem e vira. E quando é Deus que dá o direcionamento, você fala, Senhor, mas dá mais uma prova. Senhor, me mostra mais uma vez, me dá mais um É porque é a sinal. nossa vontade, né? Aí Não você tem entra na relação. força do teu braço. Exatamente. Então, assim, muitos homens, eu falo assim, ó, eu tenho amigos que me chamaram, por exemplo, pra um negócio. Aí tá bom, eu sentei com o cara, não, isso aqui aí tem esse esquema. Eu falei, irmão, não, mas isso aqui não é nada de demais. Falei, deixa eu falar um negócio pra você. A palavra de Deus, ela não pode ser usada... Metadinha. Não pode ser Não, usada mas meia nota. não é 70% off, é Black Friday. Ele vai usar... Não existe. Então as pessoas ainda cometem essas falhas e vão cometer porque são homens. Sim. E é por isso que precisa de movimentos como Legendários e como o que vocês construíram. Entende? Como isso que Deus colocou no coração Amém. de vocês. Porque a verdade, irmãos, é que esse homem desce da montanha. E o mundo tá ali de novo. Só que aí a montanha começa. Muitos homens acham, muitas pessoas acham que a montanha é lá. E o movimento ele é mais ou menos assim. Uhum. No primeiro dia, é igualzinho o oleiro. No primeiro dia, Deus quebra. Quebra, mói. No segundo dia, ele começa a fazer o vaso. No terceiro dia, ele começa a enfeitar o vaso. E no quarto, ele entrega em casa. Só que o vaso, ele vai passar a ser vaso que dia? No dia que ele chega na tua casa, você vai botar uma flor dentro dele. E aí o que? E é aí que a montanha começa. Aí que você virou vaso. É aí que você vai... o teu posicionamento vai ser onde você vai ser colocado. Por isso que eu falo pra todo mundo. A montanha é maravilhosa. É. Só que a gente não pode largar.
Então esse movimento, isso que vocês construíram é fundamental. É fundamental o RPM, como o pessoal tem feito. O time da Atitude lá faz muito bem. O time de várias manadas faz de uma forma maravilhosa, do grito, enfim, muitas coisas, muitas manadas, inclusive, gostariam de poder fazer mais, né? Mas a gente precisa entender que o pós-montanha, ele é extremamente necessário. Sim. Vou fazer uma analogia aos negócios. O que mais vende? Uma venda ou um pós-venda? É um pós-venda, irmão. Porque se você tem um bom pós-venda, esse cara te indica. Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com pós-montanha? Eu não quero venda. Eu quero saber o que mais fideliza esse cara. E a venda que eu quero não é a venda desse cara ir pra montanha, não. Eu quero que esse cara venda Jesus. Porque através do movimento, esse cara conheceu Jesus e ele mudou o quê? A postura dele. Ou você vai dizer que vocês nunca ouviram, por mais que você fosse um homem maravilhoso, você nunca ouviu alguém dizer, cara, o que aconteceu com você? Era quem tava falando hoje aqui, antes de chegar. Teve gente que olhou pra mim e falou, meu irmão... E posso falar? Tem gente que senta na mesa e vê eu falar de Jesus, se incomoda. Não, diz, fala, eu sou o primeiro a levantar e abraçar. E, cara, Deus te abençoe. E Deus te... Cara, vai com cuidado, aí leva um Jesus. Foi mesmo. E tá tudo bem. Entende? Vamos fazer uma análise rápida? Quando você ora todo dia de manhã, você ora o Pai Nosso? Beleza. Então vamos. Olha que oração perigosa. Ora aí comigo. Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Aí agora o bicho começa a pegar. Analisa aí. O bicho pega mesmo. Venha a nós o vosso reino. O vosso reino. Aí o bicho pega. Seja feita a tua vontade. Imagina, como se a gente precisasse falar isso pra ele, mas tá tudo bem. Mas você tá autorizando ele ali, né? Autorizando. E aí ele faz a vontade dele e te reclama. Vamos continuar essa oração? Lá no final ele fala o quê? Tua, assim na terra, como no céu. Feito continua. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, ele não vai fazer faltar o pão. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. Aí o bicho pega, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Aí você senta numa mesa de negócio, dá errado, você fica bravo. Meu irmão. Não é livramento, é... Você entende? Agora, é o que eu costumo falar pra todo mundo. Que é uma falha, pra mim, que muitos cristãos cometem. Quando dá certo, sou eu. Quando dá errado, é o inimigo. Não. Cara, veja, honre a Deus pelo livramento também. Falei agora pro Uber que me trouxe. Falei pra ele, irmão, tá tudo bem. Cara, a gente pegou, era pra tá em 30 e poucos minutos, demorou mais de 1 hora. Eu falei pra ele, irmão, Deus tá livrando a gente de alguma coisa. E tá tudo certo. Cara, você pegou... Eu tinha... Já tratei isso antes da minha conversão. Mas eu tinha o hábito de... Cara, toda vez que eu pegava um trânsito, eu ficava resmungando. Xingando. Até que uma vez eu vi um acidente feio, cara. E por... Assim... segundos, talvez, não tinha sido eu. Dali em diante, antes da minha conversão... hoje atrasou, tem que atrasar. Não deu. Eu vou fazer o quê? É porque não era para acontecer. A gente acabou de alugar uma sala para nós, pra gente ter o nosso tempo ali, nossos projetos. E eu brinquei com o Du, falei, Du, se for da vontade dele, vai dar tudo certo. Nós não tivemos um empecilho. Né, Edu? Zero. Tivemos adiantamento. Até nisso Deus foi bom. Ele falou, vou dar antes da hora pra vocês. Porque a gente fala assim, cara, o que é obediência? Ou eu sou obediente 100% a ele e confio nele, ou não. Cara, você vive um evangelho conveniente. Você vai estar embaixo de uma obediência que você acha conveniente ou quando você quer obedecer, né? Ele provê tudo, ele cuida de tudo, ele faz tudo sem a gente precisar se movimentar. Bruno, se eu for te falar aqui, cara, algumas coisas, pessoas impossíveis de estarem num determinado lugar, aquela pessoa jamais estaria naquele lugar. E eu falar o nome desse cara, eu falei pra ele, meu, tô precisando falar com tal pessoa, mas a gente teve
algum mal entendido ali em algum momento, e eu preciso conversar com ele pra entender se é da minha parte, se é da parte dele, o que que é. Cara, esse cara aparece assim, ó, pum! Falei pra ele na hora, falei, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Aí eu vou, irmão, ele olha pra mim e fala, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu nem era pra eu estar aqui, eu nem passo por aqui, mas Senti de estar aqui. E aí eu falo pra ele, cara, pode parecer alguma coisa maluca, mas eu tô querendo falar com você há um tempo. Não, então vamos falar, vamos conversar. Então ele fala assim, o agir dele, cara, é sobrenatural. Bom, Brunão, cara, a gente tá chegando no final aí. A gente quer agradecer demais aí tudo que você trouxe pra nós. Eu acho que você derramou aqui, Deus usou sua boca e você falou demais aqui, cara. Era que a gente precisava ouvir. Foi muito emocionante o começo ali, então Demais. Deus está aqui nesse lugar desde o começo, cara. Isso é muito importante pra nós. Só respondendo, né, um ponto que você trouxe sobre o Homens Forjados e sobre a montanha do cara que depois que ele desce a montanha, que começa a montanha dele, né? O Homens Forjados começou exatamente para que nós sejamos aqueles 50 contos de combustível pro cara aguentar até o domingo. E hoje, por exemplo, a gente tem uma live, nós temos quase 300 homens em um grupo, e a gente junta esses homens exatamente para isso, para deixar um ambiente seguro. Então você, legendário, que tá sem acompanhamento, não sabe o que fazer, cara, vem caminhar com a gente tá aqui exatamente para proporcionar um ambiente seguro para você. Eu vou deixar aqui o QR Code do Homens Forjados. Em paralelo, eu deixo também o QR Code das Mulheres Forjadas, que é para conduzir as suas esposas também, para que alinhamento é muito importante dentro da casa de vocês. Então eu vou deixar os dois QR Codes aqui para que vocês, para que você mande para sua esposa, peça para ela entrar e você entre aqui com a gente também. Brunão, assim como a gente faz com todos os convidados aqui, a gente queria deixar que você deixasse uma mensagem para quem é legendário e ainda não serviu, para quem ainda não é legendário e tem vontade, e para aquele que é legendário e por algum motivo dobrou a farda dele e guardou dentro do guarda-roupa. E antes de mais nada, irmão, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pelo seu derramar, porque literalmente você derramou sobre as nossas vidas aqui e das pessoas que vão nos assistir, nos escutar. Meus irmãos, primeiro, obrigado. A honra e glória é dele, mas eu quero dizer pra vocês que eu também me sinto honrado de estar aqui. Tô feliz demais. Contem sempre com a minha presença, sempre que vocês precisarem, eis-me aqui, que seja para ficar ali no bastidor, carregando a plaquinha, mas eu tô aqui com vocês. Eu quero dizer que eu me sinto de fato honrado de fazer parte dessa história, dessa jornada, então contem comigo sempre. E eu acho que sem querer, Deus já colocou na boca aquilo que eu preciso dizer para esses homens, porque a verdade é que todo mundo precisa entender de fato o que é ser grande no reino. Então, para aquele homem que guardou a farda, ele precisa entender, como eu disse anteriormente, que todos são filhos, mas ele foi um escolhido. Se Deus foi e trouxe ele até a montanha, é porque Deus não desistiu dele. E Jesus não desiste de ninguém. Jesus não abandona ninguém. E no final da história, a você que é legendário, que tá em casa, não se esqueça que essa é a nossa missão. A nossa missão é tomar a cruz e caminhar sendo exemplo. A gente tem um exemplo a seguir. Então, de forma muito clara e prática, a gente vive muito o mundo aí fora de que todo mundo quer o propósito. Todo mundo quer Jesus, mas ninguém quer a cruz. Então, a você que é legendário, a você que não é legendário, a você que é homem e precisa ter uma família, ter um grupo, ter alguém que você possa ser de fato aquele que você é. Levanta a tua mão, junte-se a nós. Junte-se a nós no Movimento Legendários, junte-se a nós no Homens Forjados. Traga a sua esposa para participar do Mulheres Forjadas. Quero aproveitar, inclusive, e honrar a vida de todas as esposas de legendários, porque falamos muito do Movimento Legendários e em muitos momentos esquecemos de falar das esposas. Assim, eu tenho vivido dentro da minha casa isso. O Senhor está presente na minha casa o dia todo, porque quando não sou eu em lives de tops,
é a minha esposa, constantemente. Eu tô no meio de 2, 3 tops de consagrações, então a gente tá num momento muito forte. Então assim, a você que é legendária, a você que é homem, a você que é um filho de Deus e que às vezes, como eu, demorou às vezes pra entender isso, pra conhecer teu pai, pra reconhecer o teu pai, saiba que aqui, desse lado, existem homens dispostos a caminhar com você, com os teus defeitos, com os pontos que você tem que melhorar, porque no final da história somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Então, que entendam que às vezes muitos desses homens, principalmente os que não são, acham que não tem que ir porque tem uma deficiência, porque tem um problema, porque tem um ponto vulnerável, porque tem... Enfim, todos temos. Todos nós temos um ponto. Então, a você que quer criar coragem, a você que às vezes aponta o dedo, mas na verdade tem 3 dedos voltados para si querendo tá aqui, venha conhecer o Legendários. Chega de falar, chega de opinar sobre algo que não constrói. Vem viver o que nós podemos viver. E o que a gente vive não é um ambiente de dor, não é um ambiente, é um ambiente de encontro. E um encontro de um pai com um filho. Que Deus abençoe vocês, meu irmão. Amém. Meus irmãos, e que vocês sigam forjando homens por onde vocês passam através da palavra do nosso amado 01. Amém. Tamo junto. Amém. Aú. Valeu, monstro. Você tá maluco.